Bom, então olha só. Então nós provocamos vocês com relação a uma situação que tinha uma divisão, né, de duas sentenças maiores do que zero, foi no exemplo anterior. Então nós vamos pegar esse exemplo aqui e vamos avaliar as quatro situações. Então veja, eu tenho um produto aqui, 2x mais 4 vezes 6 menos 3x. Eu quero saber quando que isso é maior que zero. Estou perguntando, quando que esse produto aqui é maior do que zero? É isso que eu estou perguntando. Ah, eu posso sair multiplicando aqui? Poderia, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos avaliar separadamente. Vocês vão entender por quê. A mesma coisa, o que está sendo perguntado aqui? Quando que essa divisão é maior do que zero? Quando que essa divisão é maior do que zero? Quando que esse produto aqui é maior ou igual a zero? Eu tinha feito maior, só agora é maior ou igual. E quando é maior ou igual que zero a divisão? O que, que muda de um caso para o outro? É isso que nós vamos analisar aqui. Nós vamos nos prender no primeiro caso, explorar o primeiro caso e ver que é muito fácil entender os casos seguintes. Então veja, eu coloquei aqui ó, 2x mais 4 vezes 6 menos 3x maior que zero. Então no fundo eu estou chamando esse cara aqui de y1 e esse cara aqui de y2. Então eu estou perguntando, quando que y1 multiplicado por y2 dá maior do que zero? Vocês lembram que quando a gente tinha a função do primeiro grau, representada dessa forma, ela é uma reta, né? Se esse cara aqui é positivo, ela é crescente, a função. Se esse cara aqui é negativo, ela é decrescente. Então, a representação disso aqui é uma reta, que pode ser uma função crescente ou uma decrescente. Ela pode ser inclinada assim ou assim. Então, é isso que vai me analisar. Esse caso aqui, ó, a y1 é a minha função y igual a 2x mais 4. E eu quero saber como ela se comporta. E a y2 é igual a 6 menos 3x. 6 menos 3x. 6 menos 3x, que na verdade está fora da ordem, eu vou colocar em ordem. Então vai ficar y2 igual... Ficou y2 igual a menos 3x mais 6. Veja, essa aqui é uma função do primeiro grau crescente e essa aqui é decrescente. Como é que ficaria isso? Primeiramente, a gente vai achar as raízes dessa primeira aqui e as raízes dessa daqui. Por quê? Porque você lembra que quando eu tenho uma função do primeiro grau, e isso vale para qualquer função, quando eu tenho lá um gráfico, né, seja ele qual for, se eu tiver aqui y e aqui x, uma coisa mais ou menos assim, né, ó, se tiver isso aqui, ó, o que se identifica? Que essa região aqui, ó, essa região aqui é uma região onde o y é positivo, a minha função é positiva, está acima. E essa aqui é uma região de resultados negativos, não é isso? Ó? Resultados positivos, resultados negativos. Então, isso vai me interessar para eu poder trabalhar com essas duas. Então, olha só, continuando aqui. Peguei as duas, y e y2, estou achando aqui as raízes. Qual é a raiz? Raiz é o valor do x que vai fazer a função valer zero. Então, qual é o valor que eu coloco aqui no lugar do x que vai fazer isso aqui valer zero? 2x mais 4 igual a zero, 2x igual a menos 4, x igual a menos 4 sobre 2. Então, a raiz dessa aqui é menos 2. A segunda, 6 menos 3x igual a zero, menos 3x igual a menos 6, 3x igual a 6, x igual a 2, certo? Então, veja, pessoal, eu peguei a primeira função ali, y igual a 2x mais 4, a raiz é menos 2, né, no caso. Eu não estou preocupado em ficar mostrando o y aqui, porque eu já sei que tudo que fica acima é positivo, está aqui em azul, e tudo que fica abaixo é negativo. Então, isso aqui é a região de resultados y positivos, né, y1 é positivo, e aqui é resultados negativos, onde o y1 é negativo. Se eu pegar qualquer valor maior do que menos 2 e substituir aqui, o resultado vai dar positivo. Se eu pegar qualquer valor menor do que menos 2, vai dar negativo. Então, maior dá positivo e menor dá negativo. Veja que eu já sabia que a função era crescente, porque aqui é 2. Em compensação, a segunda aqui, ó, tá y2 igual a menos 3x mais 6. Eu reescrevi ela aqui. Então, veja só, eu estou colocando aqui a segunda, como aqui é menos 3, então é uma função decrescente. A raiz está aqui, 2, eu já tinha calculado ela aqui, 2. Raiz é 2, como ela é decrescente, então aqui é a região de resultados positivos, está aqui em azul, e aqui é a região de resultados negativos. Pronto, então eu já sei quando que esse sujeito aqui é positivo ou negativo, e já sei quando esse sujeito aqui é positivo e negativo. E o que eu quero? Eu quero multiplicar os dois sujeitos e saber quando o produto é positivo. Essa é a minha dúvida. Então, olha só, eu coloquei aqui as duas funções. Lembra que o que a gente está querendo? A gente está querendo saber quando que 2x mais 4,
que multiplica 6 menos 3x, quando que isso é maior do que zero. A gente quer saber isso. Ora, esse cara aqui eu chamei de y1, esse cara aqui eu chamei de y2 e quero saber quando que eu multiplico y vezes y2 e dá maior que zero. Fiz aqui o estudo do sinal, né? Fiz aqui o estudo do sinal, já tinha feito isso. E aí o que eu faço? Eu pego cada uma delas e coloco aqui numa reta. E aí eu coloco todas as raízes que foram encontradas. Quais foram as raízes? O 2 e o menos 2. Então está aqui, menos 2 e 2. Essa é a minha linha base, a minha linha de referência. Aí eu vou pegar a y1 e vou olhar. A y1, antes do menos 2, ó, o resultado é negativo e depois é positivo. Então, antes do menos 2, o resultado está aqui negativo. E depois do menos 2 é toda positivo. Então, isso que eu fiz aqui, ó, eu estou representando esse camarada aqui. Antes do menos 2 é uma coisa, depois é outra. A mesma coisa eu faço com a y2. A y2 está aqui, ó, 6 menos 3x. Antes do 2 ela é positiva. Então, o 2 está aqui, ó, antes do 2 ela é positiva, né, ó. E depois do 2 ela é negativa. É lógico que você vai falar assim, ah, mas então, o que eu fiz foi isso, ó, né, ó. Antes do menos 2, a y1 é negativa e depois é positiva. Veja que eu não estou nem olhando para esse cara aqui, ele é só uma referência. Eu não estou falando assim, ah, menos 2 aqui é negativo. Não tem isso. Eu marco a raiz aqui, ela é minha referência. E olha aqui, ó, depois dele é positivo, antes dele é negativo. A mesma coisa, marquei, pronto. Não vou ficar olhando, ah, isso aqui é positivo, esse cara não me interessa mais. Me interessa saber o que acontece antes e depois. E aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Então, como eu multiplico? Ó? Menos vezes mais, né, dá o quê? Menos. Mais vezes mais dá o quê? Mais. Mais vezes menos dá o quê? Menos. E o que eu quero? Eu quero que os resultados sejam positivos. Então, eu quero os resultados que estão aqui. Entre quem? O menos 2 e o 2. O menos 2 vale? Não, porque eu não quero que seja igual a zero. O 2 vale? Não, porque eu não quero. Então, normalmente fala que aqui a gente coloca uma bolinha aberta e uma bolinha aberta. Por quê? Porque eles dois não valem. Então, qual que é a resposta desse meu problema? Qualquer valor de x que eu pegar entre menos 2 e 2 e substituir aqui nessa expressão, esse resultado vai dar um resultado positivo. Quer dizer o seguinte, se eu pegasse aqui o 1, o 1 não está aqui dentro, e substituir aqui no lugar do x e fizer a conta, vai dar positivo? Vai. Quer ver? Se eu pegar o 0 não está aqui, coloca 0 aqui. 2 é 0, 0. Vai dar quanto? 4. 4 vezes. Coloca 0 aqui. 3 é 0, 0. Então vai dar quanto? 6. 4 vezes 6, 24. 24 não é positivo? Então isso só está confirmando que nossa solução está correta. É assim que a gente resolve esse tipo de inequação. Pode ter trocentas multiplicando, dividindo, é assim que resolve. Então, pessoal, olha só. Essa expressão aqui, nós tínhamos resolvido e tínhamos chegado em que resultado? Tínhamos chegado em x vai ser, está entre 2 e menos 2. Essa foi a resposta. Ou seja, eu tinha aqui y1 vezes y2 e perguntei quando que isso era positivo. Aí, o que você falou? Ah, essa é a resposta. Ah, então o que muda aqui quando eu estou falando aqui quando que y1 dividido por y2 é positivo? Veja, em termos de sinal, a regra de sinal da multiplicação não é a mesma da divisão? É. Ah, então fazer o jogo de sinal aqui é a mesma coisa que fazer o jogo de sinal aqui? É. Ah, então a resposta daqui é a mesma. Quer dizer que essa resposta aqui também é a mesma dessa? É verdade, a resposta é a mesma. Então, o que acontece? Aí, olha só, nesse exemplo terceiro aqui, o que mudou? Eu botei um igual aqui. Então, o que aconteceria? Essa expressão aqui ficaria assim, ó. Só mudaria que a resposta que estava assim, agora tem um sinal de igual. Só isso que muda. Mas é a mesma resposta. Quer dizer, quem resolve essa, resolve essa. Ah, então aqui também ficaria isso. Eu botaria aqui igual em todo mundo. É exatamente aí que está o detalhe. Como isso aqui é uma divisão não pode ter denominador zero. Então, o 2 não pode entrar aqui. Esse cara pode, mas esse cara não pode. Ah, então para por aqui? Para. Porque se eu botar 2 aqui, vai zerar o denominador. O denominador não pode ser zero. Essa é a única mudança. Certo? Essa é a única mudança. Resumo, pessoal. Resolver inequação, produto, quociente, divisão, multiplicação, o raciocínio é exatamente o mesmo. O que muda é que quando eu tenho na divisão e for igual, o denominador não pode ser zero. Então, eu não posso botar igual quando o denominador for zero. Então, nesse exemplo que eu ilustrei aqui embaixo, ó, se a gente for resolver isso aqui, a gente chega nessa resposta aqui, ó. Tá, ó, o igual pode nos dois, é um produto. O que mudou essa divisão? Que o 3 aqui, ó, não pode ter o igual. Tá certo? É só isso que mudou aqui. Aqui não pode ter igual. É isso.